Podcast! O podcast da mulher empreendedora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Michele Vilela e estamos aqui hoje para um episódio mais que especial, não é isso, amiga? Isso, Michele. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Elaine Barbosa e que honra, Michele. Ai, nossa, Michele, gente, olha, nós estamos aqui que não estamos se aguentando, viu, gente? É uma extrema honra pra gente, É né, verdade. Michele? O Destemidas Podcast, ele tá subindo degrau, graças a Deus. É verdade. Olha, estamos aqui, já vamos falar quem é. Fiquem aí curiosos. Quem já tá sabendo, já sabe quem tá aqui na frente da gente. Mas antes disso, lembrando aí a todos para se inscreverem no nosso canal, né? Compartilhem aí com todos os amigos, né, Michele? Dê muito like. Nós precisamos aumentar essa rede de apoio a mulheres empreendedoras e a mulheres que querem empreender, né? E estamos também no canal, no Instagram, @Destemidaspodcast, no Quai e também no TikTok, com cortes maravilhosos, com uma convidada maravilhosa como essa que nós estamos. Então, vamos embora dizer quem é, porque a gente está aqui morrendo de vontade se aguentando. de falar. Olha, muito obrigada. Estamos aqui hoje com a professora Eda Machado, a fundadora do IESB. Gente, pensa aí, estamos aqui tudo nervosa. Tudo. Olha, eu ia falar aqui, seja bem-vinda, mas na verdade nós estamos aqui no IESB. Então, nós agradecemos muito, professora Eda, por você ter nos aceitado aqui, ter recebido na sua casa para a gente fazer esse podcast hoje. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Olha, sou eu que tenho que agradecer o convite. Realmente não pôde acontecer antes, porque alguma coisa acontecia sempre para atrapalhar. Mas eu estou muito feliz de tê-las aqui conosco. E acho que vai ser uma conversa gostosa, porque nós estamos numa das salas do IESB, num dos laboratórios do IESB, que é o de rádio, que eu considero assim o espaço mais bonitinho do IESB. E toda vez que vem visitas aqui, eu trago para que eles conheçam, porque aqui o aluno está num local em que ele pode cruzar as pernas, pode ficar tranquilo, pode relaxar, enquanto ele assiste o que está acontecendo aqui no estúdio, aqui dentro. Olha. Então, eu acho isso muito inovador, né, para as universidades fazerem um laboratório como esse de rádio, e é aqui que nós vamos conversar sobre isso. Não quer dizer que não tenha vizinho a nós aqui, neste prédio, que é a Central de Mídia do IESB, espaços lindos. Uhum. Essa central de mídia, que se chama, tem o nome de um professor nosso, Salomão Amorim. Ele foi o primeiro coordenador, juntamente com o professor Martins, do curso de publicidade do IESB. Olha só, que legal. Então, nós demos o nome do Salomão aqui para essa central de mídia. E eu acho, assim, que é muito bom para o aluno, porque todos os espaços são diferentes, todos estimulam a aprendizagem. Tem 3 salas juntas, separadas por vidro, que cabem 130 com Macintoshes. Caramba. Então, porque nós temos curso de cinema, temos curso de publicidade, jornalismo, design gráfico, nós temos muitos cursos, né, de diferentes áreas, que precisam dessa infraestrutura bem inovadora, bem assim, de estudante mesmo, que desperte a aprendizagem do aluno. E eu fico muito orgulhosa de mostrar isso para vocês. Nossa! Nós ficamos muito felizes. Eu já dei uma volta aí, já apaixonei pelos locais. Não, muito e a gente linda. fica aqui assim, até com vergonha, porque aqui nós somos jornalistas, nós não somos. Fazemos isso por amor, né? Foi um projeto, mas assim... Por isso que vai ser um bate-papo, e aí a galera do jornalismo, aí os professores. Nos desculpe. Mas olha, professora, e gente, eu tô feliz da vida aqui que tô conversando com uma professora linda e super competente. Como é que foi, assim, eu queria saber da senhora, claro, a gente já sabe, nós vamos falar sobre o IESB, mas assim, essa parte esse lado de empreender da senhora, começou quando? Foi com o IESB ou foi bem antes do IESB? Não, a minha concepção do que é ser empreendedora não está atrelada a um determinado fato.
ou a uma determinada ocasião, uma oportunidade, eu acho que você, há muito tempo, já tem aquelas habilidades para empreender. E algumas pessoas que não têm essa habilidade para empreender, elas podem desenvolver essas habilidades. Então, nesse sentido, eu acho que o papel de vocês é muito importante, porque as destemidas de podcast, vocês estão abrindo um caminho para outras mulheres que podem seguir, né, o empreendedorismo, pode querer ser empreendedoras e aprender mais sobre o assunto antes de empreender, porque senão vão dar com a cara na parede, né? Porque é difícil empreender. Mas eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito bonito, que é esse de ter esse canal para poder mostrar para todas as mulheres, né? E não é só aqui de Brasília, do Brasil inteiro, pode mostrar para essas mulheres como é que outras pessoas, outras mulheres, conseguiram chegar onde chegaram, né? É verdade. Porque a minha vida inteira eu fui professora. E passei um período no Ministério da Educação, um período grande, de 16 anos na CAPES e 2 na CESU, 2 anos no CNPq, coordenando a área internacional. Então, eu tenho uma história muito, assim, cheia de desafios, né? E eu acho que o empreendedorismo surgiu também aí, né? Porque eu também sou professora funcionária pública, mas lá o pessoal fala que eu sou empreendedora nata, porque eu vivo, mesmo sendo funcionária pública, eu vivo implementando coisas diferentes, novas, projetos, enfim, né? Então, a senhora deve ter feito isso muito, né? E não sabia, a senhora então passou por todos esses órgãos aí. Aqui em Brasília, mas eu comecei a minha carreira onde muita gente termina. E eu tinha só 17 anos. Eu tinha acabado de terminar o curso normal, né, que era o curso preparatório para ser... O antigo magistério? O antigo magistério. Olha só. E eu tinha acabado de terminar, tinha 17 anos. Uma semana depois eu casei e fui morar no Paraná, em Arapongas. E quando eu cheguei lá, eu precisava arrumar um emprego. E o meu marido também. Então, o prefeito da cidade, de Arapongas, ele nos convidou para o meu marido ser diretor de um colégio, que já tinha ensino médio, e eu seria diretora de um grupo escolar. E o tio dele, que foi inventor do motor a álcool, e no país, então era uma pessoa muito conhecida. Que legal! Em 1980, o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, fez uma reportagem com a foto dele, mostrando que ele tinha criado o motor a álcool. Mas ele se formou nos Estados Unidos, ele fez engenharia nos Estados Unidos e depois veio para o Brasil. Olha, então, ele estava conosco. E aí eu não tinha outro jeito de arrumar emprego, eu tinha só 17, falei para o prefeito que eu não podia. Uma menina ainda. Né? Mas eu tinha sido boa aluna. Olha só. Eu sempre fui boa aluna. E com certeza ele viu isso em você, porque para te chamar para ser diretora já com 17 anos. E eu falei para ele que eu não podia ser diretora porque eu tinha aprendido a ser professora de ensino fundamental. E aí ele falou assim, não, mas eu tenho que tirar uma pessoa que está lá e pôr em outro lugar, então eu preciso de alguém para lá. E você tem o curso normal. Porque lá naquela época, 1957 era difícil lá no Paraná, né? Eu acho que em todo lugar, né? Ainda, em todo lugar ainda, mas mais lá, né? E que era o norte do Paraná que estava começando. E foi uma história bonita da cidade, de Arapongas, Londrina, Maringá. Olha a região norte do Paraná que foi muito bonita. Então, eu aceitei ser diretora, morrendo de medo, porque as professoras todas iam ver que eu era novinha, e elas eram mais velhas do que eu. Mas eu enfrentei, porque eu precisava de ter um salário. Eu sabia que eu tinha estudado muito, não é? Tinha sido boa aluna. A escola que eu me formei, no curso normal,
era a escola modelo lá do estado de São Paulo. Olha, E eu sei. era uma excelente aluna, eu estudava muito. Nada foi fácil, nada veio assim, Com porque certeza. eu era muito inteligente, genial, essas coisas. Mas muito esforço, né? E depois eu fiquei lá no Paraná até 1966, mas antes eu fui convidada a criar uma biblioteca pública pelo próprio prefeito que me convidou para ser diretora do grupo escolar. E depois o bispo do norte, lá de Londrina, que era do norte do Paraná, e o padre Marconi Montezuma, que tinha vindo do Ceará e trouxe outro cearense bem assim competente, que eles estavam dando cursos no Brasil inteiro. Olha. Cursos de especialização, contratados pelo Ministério da Educação para formar professores, que naquela época era tudo difícil, né? É verdade. Não tinha faculdade lá naquela região. E aí eles me convidaram para coordenar um programa na zona rural. Olha. E era para melhorar a qualidade de vida da população e também alfabetizar. Tudo usando o rádio como veículo. Sério, Pelo professora? rádio? E a Igreja Católica da Alemanha que estava apoiando, estava fomentando e dando dinheiro para aquelas despesas todas. E o governo do Estado, que era do Ney Braga, o governo do Estado deu 17 milhões do dinheiro daquela época para construir um prédio que era o das escolas radiofônicas. Era a Rádio Alvorada, que chamava. E a aula era dada pelo rádio, professora? A aula era dada pelo rádio. Caramba, Eu não entendia professora. nada do assunto. Mas os dois cearenses, Padre Montezuma e o professor Aragão, me falaram, olha, você tem que ir à Colômbia para fazer um treinamento. Olha só, professora. E eu fui para a Colômbia, fiquei mais de um mês lá. O meu marido foi também, porque naquela época a mulher nunca andava sozinha. Então, ele teve uma licença do Estado, né, lá da função dele, e nós fomos juntos com uma outra colega chamada Meliane Furtado, que o padre, muito sabiamente, falou para mim, olha, eu vou levar a Meliane vai com você, porque se você um dia não quiser sair, a Meliane pode tomar o seu lugar, porque ela é muito inteligente, isso assim. Eu falei, ótimo. Maravilha. Então, nós passamos um pouco mais de um mês na Colômbia, em Bogotá, Medellín, e visitamos todas as inovações que eles tinham lá na Colômbia, em Bogotá, né, e algumas partes da Colômbia. E aí eu aprendi pela primeira vez o que era empreendedorismo, o que era sindicalismo, que não tinha esse negócio de sindicato no Brasil naquela época. Olha só, cooperativismo também não tinha, né? As pessoas se associarem para conseguir aquilo que queriam através de cooperações, né? Sim. Então foi uma vida muito interessante. Mas eu comecei a escrever no jornal e fui muito ousada e escrevi por alguns anos, né? Mas daí o chefe político de Arapongas, que era do outro partido que era do prefeito, né? O chefe político me chamou e me mandou reescrever um artigo. O artigo se chamava O Jânio e a Lágrima. Então, o Jânio saiu quando foi em 1961. E ele me chamou em 1965, quer dizer, o artigo era antigo. Sim. 4 anos atrás. E aí eu falei para ele que não ia reescrever. Que, infelizmente, eu podia até pensar de maneira diferente, mas eu não queria ser mandada por ele. Sim, né? Então, vejam bem, eu acho que essas jovens têm que sempre pensar que quem conduz as decisões delas não é uma pessoa de fora, é ela mesma. Ela é dona do destino dela. E eu, por sorte, tinha esse temperamento de querer já ser independente. E o seu marido, na época, apoiava, professora? O meu marido não gostava muito da ideia, dessas ideias. Mas como em todas as situações tinha a Igreja Católica envolvida, quase em todas, né? Principalmente nessa do final lá
63, 64, quando eu assumi essa função também, porque eu não saí da biblioteca, eu não parei. Eu fiz um concurso para ser professora do curso normal e passei. Então, eu trabalhava cedo, de tarde e de noite. Caramba, e eu tinha uma professor. filha pequenininha, Liliane. Professor, olha só, você já tinha uma filha. Olha só o trabalhão, hein, professor? Ela tinha, quando... Eu demorei um certo tempo para ficar grávida, mas quando ela nasceu, eu tinha 19 anos. Ia fazer 19 anos. Olha só. E eu casei com 17. Sim. Então, mas ela era, assim, a razão, né, de todo o meu esforço, meu trabalho e tudo. Na Colômbia, ela não foi comigo. Mas quando eu fui, depois, para o Rio Grande do Norte, porque primeiro a gente fez treinamento lá, e éramos só nós 3. Não, a Meliane, A senhora eu e seu esposo. e o meu esposo. Depois nós fomos para Rio Grande do Norte, lá em Natal. E nós ficamos um período na residência do bispo para fazer o treinamento. Olha só. Que era na praia, a casa do bispo, né? Era na praia. O bispo que estava lá naquela época era o Dom Eugênio Salles. Olha só, Que depois professora. o pessoal lá no Rio dizia que ele era conservador. Ele não tinha nada de conservador, ele era muito inovador. Porque ele, naquela época, já estava apoiando um movimento de educação de base, um movimento de transformação da sociedade, de introdução de mudanças. Então, foi muito legal, eu aprendi muito. Então, a senhora era bem recebida quando a senhora chegava nesses lugares, né? Era, mas quando eu vim aqui para Brasília, eu tinha 26 anos. E eu era mais nova que todos os professores. Sim. Eu vim trazida pelo mesmo professor cearense que era o que estava com lá. Isso. Que estava lá e que me convidou, junto com o padre Montezuma, para coordenar aquele movimento na educação na zona rural. Sim. Com rádio, usando o rádio. E a gente descobria os líderes dessas fazendas, dos locais lá que a gente ia identificar, reunião de famílias e tudo. E aí levava para Londrina e lá faziam... Eles eram treinados entre aspas, né? Eles eram formados para serem líderes. Então, eu comecei a mexer com liderança e essas discussões lá quando eu era muito novinha. Olha só, professora. E depois que eu voltei e que a pessoa que era o representante do governo do estado lá, e que era o político, né, o chefe político da cidade, ele me chamou e queria que eu escrevesse, senão ele ia me demitir. Sim. E eu fiquei morrendo de medo. Aí eu conversei com o bispo. Olha, está acontecendo isso assim, assim. Ele falou assim, vai amanhã falar com o governador. E me pôs 2 passagens no aeroporto à disposição, a minha e da minha irmã, que o meu marido não podia ir. E aí eu fui com a minha irmã, lá no governo do estado. E expliquei para o governador o que estava acontecendo, que ele queria me demitir. Meu Deus. Aí o governador falou assim, não, fica tranquila, eu não vou demitir nunca você. Você já pensou, se eu demitir você, você vai ser igual o Davi Nasser, que era um grande jornalista na época, né? Ia fazer fama. E só... aí você vai ficar famosíssima e eu vou ser o carrasco aqui, eu não vou demitir você, não. Já falei para ele que o que ele tem que fazer é só pegar o jipe, porque ele tinha dado um jipe para a gente ir na zona rural. Quem dirigia o jipe era eu mesma. Eu ia com outro padre, porque aí aquele padre que estava, o Montezuma, veio para Brasília, o Aragão veio para Brasília, para o Ministério da Educação, e aí o Aragão criou o CIEM, Centro Integrado de Ensino Médio da Universidade de Brasília. E aí o Aragão, depois de 1 ano que ele tinha criado o CIEM, ele mandou um professor, naquela época o telefone era horrível para a gente falar de um estado para o outro, né? E aí ele mandou um professor que era de Brasília, para ir lá e me convidar para vice-assistente dele. Olha só, E aí, em professora. 1965, no final do ano, eu vim aqui para conhecer a Universidade de Brasília e me apaixonei pela cidade. Na hora que eu estava entrando, de madrugada, 2 horas da madrugada, quando eu vi as luzes, não é, da cidade. W3,
eram lindas, as vitrines eram maravilhosas. Eu falei, não, eu quero vir para essa cidade aqui, eu Olha vou morar aí, aqui. professora. Tá É porque a vendo? senhora era muito avançada nessa É época, a senhora visionária. chegou lá visionária e avançada ao tempo, com toda a inteligência, a sabedoria, né, Michele, daquela Nossa, época. muito Então você vê, e legal. nessa época também muitas mulheres não dirigiam, né? Não, Que era a época que então, é isso que eu tô achando aqui, não nossa, dirigi, eu andava na cidade, mas era uma cidade pequena, né? Aham. E todo mundo me conhecia, e eu era diretora da biblioteca, dava aula na escola normal, eu dava muita entrevista em rádio. Isso aí, eu falo para as nossas alunas, as mulheres, né, as jovens, precisam arriscar, precisam, quando elas tiverem oportunidade de desenvolver, né, a oratória, de conversar, de falar, elas precisam usar os momentos, as oportunidades para elas aprenderem cada vez mais. E deixar a timidez de lado. Nem que errem, não tem problema. É verdade, o professora. conhecimento liberta, né? O conhecimento liberta. Mas então, quando a senhora chegou aqui, e aí veio, a senhora já veio com seu marido? Já aqui pra vim Brasília? com meu marido e com a minha filha. Não, mas eu vim só para ver Pra a conhecer. Universidade de Brasília para conhecer. Aí eu voltei lá para arrumar as coisas, né? E quando chegou em fevereiro, no comecinho de fevereiro, final de janeiro, eu cheguei aqui, fiquei no hotel ali na W3 Norte, o setor hoteleiro Norte. Fiquei num hotel que era mais modesto, mas por conta da Universidade de Brasília. Aham. Eles pagaram as despesas todas, né? Ficamos lá, meu marido, eu, a minha filha. Eu já trouxe uma empregada de lá, uma babá da minha filha. Ah, olha só. E daí, uns 2, 3 meses depois, a universidade me arrumou um apartamento lá na Colina. Ah, sim, Então eu fui professora. morar, nós fomos Olha, morar lá na professora. Colina. Que legal, professora. Foi muito legal. E foi bem assim, no início da UNB, né? Porque o primeiro curso da UNB começou ali em 60, né? 59, 60, 57. Não, a UNB começou a funcionar acho que em 60. 60 oficialmente, mesmo. né? Isso, é porque eu acho que Oficialmente. teve isso. É. Que ela fez isso mesmo. Mas foi criada mesmo em 1960, né? Isso. E eu sei que aí, eu, como assistente do professor Aragão, eu vim para ser assistente dele, não vim para dar aula, não. Uhum. Fazer gestão, Sim. que era uma coisa que eu já tinha aprendido, né? É, claro. Na- E dá nas marra, minhas né? experiências. Que beleza, professora. E aí, como é que foi? E daí, o professor Aragão, quando tinha assuntos assim que ele não gostava muito, que eram mais burocráticos, eu ia despachar com o reitor, que era o professor Laerte Ramos de Carvalho. E ele não ia. Uhum. E quando era assunto mais, né, da instituição e tudo, aí ele que ia. Mas com isso, eu depois me inscrevi no doutorado na USP, e tendo o professor Aragão como um dos membros da banca, não, como meu orientador, e o professor Laerte Ramos de Carvalho como membro da banca. Olha. E tinha um outro americano que também, tudo isso, o professor Laerte e o americano, depois o Laerte saiu daqui, voltou para a USP, Faculdade de Educação. Aham. Aí eles eram da minha banca. Olha só, professora. E só que daí não foi assim a minha história, porque eu já tinha começado a escrever, aí só escrevia tese. Fazia pesquisa e escrevia tese, orientada por um professor, né? Depois ia defender, não tinha curso. Naquela época não tinha curso nenhum. Ah, entendi. Ninguém fazia disciplina nenhuma. Aham. E ia lá e defendia, né? E virava doutor. E eu estava me preparando para isso. Só que eu fui demitida da UNB em 1971, em fevereiro de 1971. Olha só, professora. E demitida porque o vice-reitor achava que os professores do CIEM eram subversivos. Ah, porque era à frente do tempo, né? Não à frente do tempo. Porque a UNB tinha um problema sério, né, do Onestino. Lembra? O Onestino estava lá na UNB. Aham. E ele era extremamente corajoso e destemido. Ó. E e não tinha medo de nada. E no final ele desapareceu, né? Ninguém ficou sabendo onde que ele foi, lamentavelmente. Mas o vice-reitor resolveu que o CIEM tinha que ser fechado. E que nós todos éramos subversivos.
Entendi. Então, demitiu 28 professores de uma vez. Que horror, professor. E eu estava no meio. Mas quando nós voltamos de férias, é que nós abrimos o escaninho, né, e vimos a carta de demissão dos 28, todo mundo junto, e o aviso de que o CIEM estava fechado. E aí eu não dei muita assim, não fiquei triste, infeliz, não, porque eu pensei, eu já tinha dado umas aulas na Fundação Getúlio Vargas, treinando líderes. Entendi. Junto com mais 2 colegas. Porque a UNB, antes de me demitir de vez, ela diminuiu o meu salário. Diminuiu o meu tempo de integral para parcial, a carga horária. De integral para parcial. E eu não questionei, nem perguntei por que eles estavam diminuindo. Simplesmente assinei o papel e tudo bem. Mas aí eu fui dar aulas na Fundação Getúlio Vargas para preparar líderes e chefes de todos os ministérios. Então, não acabava nunca aquele trabalho, né? Era assim, uma coisa atrás da outra, um treinamento atrás da outra. Eu ganhava em 3 dias na Fundação Getúlio Vargas o que eu ganhava num mês na UNB. Caramba, com tempo parcial, né? Fizeram foi um favor para a senhora. Eles não têm noção. Aliás, hoje eles sabem o favor que eles fizeram para a senhora naquela época. Se tivesse prendido a senhora lá, hoje talvez, né? Então, há males que vem para bem. É verdade. Mas quando eu estava saindo da Faculdade de Educação, lendo os nomes dos meus colegas para ver se faltava algum e tudo, veio o diretor da Faculdade de Educação, Paulo Guimarães, que estava quando eu fui demitida, que era o diretor na época, né? E ele falou assim para mim, Eda, eu quero te indicar. Não falou boa tarde, não falou nada, só falou assim, sem comentar com as outras colegas minhas que estavam sendo demitidas. Eu quero te indicar para uma bolsa de estudos dos Estados Unidos. Olha. Eu falei, ué, mas você está me demitindo? Como é que você me indica para uma bolsa? Aí ele falou assim, não, eu não quis demitir você, foi o vice-reitor e eu não consegui. Aí eu falei assim, deixa eu pensar, 3 dias. Pensei e aí fui fazer o teste em inglês, meu teste não deu nem 10%, não sabia inglês, e só quem tivesse 10% ou mais podia ter um professor do acordo MEC-USAID, que era o governo americano que ia pagar a minha bolsa. Assim como ia pagar de mais 4 professores da UNB, que vieram do Ceará e já estavam há um tempo aí. E aí, então, eles já estavam mais preparados, eles já logo tiveram um professor, era um professor para cada aluno. Caramba. Mas eu não consegui, porque meu inglês não deu nem 10%, né? Aí eu fui estudando por conta própria e eu não tinha dinheiro, porque eu fiquei sem salário, né? Fui morar com os meus pais e já estava desquitada. Logo em seguida, o meu marido morreu num acidente de carro. E aí eu estava estudando e a minha filha estava com 9 anos, eu morando com os meus pais, mas estudando firme, porque eu vi que a saída minha era ir para os Estados Unidos e estudar. Eu não tinha outra saída. A senhora saiu de Brasília, então, e foi morar com seus... estudando aqui. Ficou estudando aqui. Não, eu fui estudar nos Estados Unidos. Não, mas quando você estava na casa dos seus pais, era em Brasília? Não, quando eu estava na casa dos meus pais, eu não estava estudando, eu estava demitida. Eu estava estudando inglês, desculpe. Entendi. Eu não falei que eu estava estudando em inglês. E aí, como eu não tinha direito a ter um professor específico para mim, para me ensinar, eu fui na Thomas Jefferson, que era quem aplicava os testes para saber se a gente estava habilitada para ir para os Estados Unidos, né? E aí eu comprei lá os volumes todos, os textos todos e os cassetezinhos pequenos. É verdade. E aí eu, toda hora, coitado do meu pai. Ele aprendeu inglês também, sem querer. No carro, e meu irmão também, o Neuzi, eu punha assim o cassetezinho e eles tinham que, não podiam nem conversar, tinham que ficar ouvindo. Eu estava tomando banho e estava escutando o vídeo cassete. Não era vídeo, era cassete mesmo. Aquelas fitas, né? Aquelas pequenas, né? E aí, quando chegou no final do ano, uma amiga, eu falo que eu tenho muitos anjos da guarda na minha vida. Muitos. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. E uma delas
que era professora daqueles 4 cearenses que vieram para cá e que ganharam a bolsa para ir também para os Estados Unidos, a mesma bolsa que eu. Ela foi antes, junto com os 3 colegas, porque ela sabia inglês. Mas quando ela chegou lá, na entrevista dela, com a pessoa responsável que tomava conta do programa dos brasileiros, estudantes brasileiros, porque tinha outros estudantes do Brasil inteiro sendo preparados nesse programa do Acordo MEC-USAID. Não era só aqui de Brasília, não. Tinha gente do Ceará, tinha gente de Rio Grande do Norte. Eu conheci lá as pessoas da Bahia, de São Paulo, de tudo quanto era lugar. E aí essa moça falou para essa mulher que tomava conta, né, que a gente chamava de sponsor, né? A pessoa que cuidava da gente. E falou para ela, tem uma colega assim, ela quer muito vir logo, mas ela não está conseguindo a nota suficiente para entrar na universidade aqui. E ela falou, eu acho que se ela vier e ficar aqui 1 mês, 2 meses, ela consegue tirar nota boa no teste. E aí a mulher acreditou, né? Oh, coisa Olha boa. só, E professora. imediatamente mandou um comunicado para o Rio, onde era a sede da USAID, né? Que era esse programa, United States American Agency, e eles mandaram me avisar por telegrama que eu devia me preparar para ir embora no dia 17 de fevereiro. E eu tinha um noivo, eu esqueci de contar, que eu tinha um noivo, Olha que só, era professor. a primeira pessoa que eu realmente me apaixonei. Porque quando eu casei com meu marido, eu tinha 17 anos. Quando eu fiquei noiva, eu tinha 15. Eu nem sabia o que era isso, né? Mas ele queria cada um morando numa casa. Ele era carioca e cada um tinha que ficar na sua casa. E eu não queria aquilo, eu queria ter uma outra família. Sim. Então, a minha saída melhor era ir embora para os Estados Unidos estudar. E ele achava que eu não ia conseguir, que ia ser difícil, não sei o quê, mas deu tudo certo. E eu fiquei 1 mês e meio em Washington, né, com a minha filha e uma outra bolsista que era de uma... Não, lá de São Paulo, da Exalc. E ela era da área de negócio de educação doméstica, uma coisa assim, que tinha uma disciplina assim nas universidades, né? E o Exalc é da USP, eu acho. Isso, é federal também. É pública, né? É pública. O nome dela era Rosa, eu não lembro o sobrenome. Mas ela me ensinou comida japonesa, porque ela era... Aí nós fomos morar juntas, né? Para economizar. Ficamos num hotel lá que tinha cozinha e tudo. E era baratinho. Quer dizer, baratinho para nós, né? Que a gente estava ganhando uma bolsa que dava para a gente viver lá. E aí ela foi para Ohio, na Universidade de Ohio, e eu fui para Penn State com a minha filha e com a minha irmã caçula. E aí pronto, começou a minha vida na universidade. Mas o que eu fiz na universidade? Eu só estudei. Então, quando eu cheguei lá e o meu orientador foi nos receber na rodoviária, porque eu não podia ir de avião, porque eles pagavam a minha passagem de avião. Mas eu tinha a minha filha e a minha irmã para pagar a passagem. E aí o dinheiro não dava. Então, nós fomos de ônibus. Sim. E aí, quando nós chegamos lá, na rodoviária, eu estava triste demais, porque estava um frio horrível. E eu tinha ficado lá. Foi um dos dias mais tristes da minha vida. Eu fiquei do lado de fora, com mala e com uma TV preto e branco. Tinha outra coisa que me deixou muito triste, foi uma televisão que eu tinha comprado. Não, já falei, televisão preto e branco, mas tinha uma máquina de datilografia. Olha só, professor. Também de segunda mão, né? Que enquanto eu estive lá, eu usei essa máquina. E aí eu chego lá na minha universidade, na rodoviária, e fiquei procurando algum americano assim que fosse claro, de olhos azuis, que era o meu orientador, que era a minha sponsor lá, quem cuidava de mim, tinha avisado que ele estaria me esperando, que eu não me preocupasse para ir para o hotel nem nada, que ele ia me levar.
Aí quando eu vi, todo mundo, né, desceu do ônibus e ele perguntou, ¿es ustedes Mrs. Barbosa? Aí eu falei, sim, sou eu. Aí ele falou assim, então eu sou seu orientador. E aí ele levou no hotel e depois ele falou para a gente, vão conhecer a cidade. A principal rua é logo ali embaixo. E mostrou, porque a gente ficou num hotel que é da universidade até hoje. É uma coisa linda de arquitetura. E aí nós fomos lá, tudo fechado, não tinha ninguém na rua. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, para onde que eu vim, né? Professor. Mas eu vi uma pessoa saindo, porque estava tudo fechado, porque era inverno, estava muito frio, ninguém ficava de porta aberta. Os restaurantes estavam abertos. Mas estava tudo só fechado por causa do fechado frio. por causa do frio. Aí o cara saiu comendo um hot dog, cachorro quente, né? Aí eu falei, vamos entrar aqui. Aí entramos, o cachorro quente estava uma delícia. Tadinha, a senhora já estava morrendo de fome. Não tinha comido nada naquele dia, né? Professora, só tomado um café lá em Harrisburg, que é a capital da Pensilvânia, onde o ônibus parou para fazer conexão, né? Então a minha vida foi assim, só que eu fiz o mestrado em 1 ano, e eu tinha uma bolsa de 2 anos. E aí o meu orientador, que era igual um pai para mim, falou, você tem que ficar para o doutorado, porque você tem crédito sobrando, que você fez muito mais, porque eu pegava disciplinas de 4 créditos, em vez de pegar de 3. Então eu fazia assim, num trimestre, porque lá funcionava com cada 3 meses, né? Cada 3 meses eu fazia 4 vezes 4, 16 créditos. Nossa, professora. E daí ele insistiu comigo até que eu acabei ficando para o doutorado. E aí houve um mal-entendido entre a carta que ele mandou e o reitor da Unicamp, que era o professor Zeferino Vaz, e eles entenderam, ele mandou em português, o doutor Zeferino Vaz, e o meu orientador mandava em espanhol. E aí o meu orientador pensou que eu tinha que fazer tudo em 2 anos, que eu tinha só mais 1 ano para fazer todos os créditos do doutorado. Caramba, professor. E fazer a proposta da pesquisa e defender. Aí eu falei que eu não ia dar conta, porque amigas minhas que já tinham feito essa parte, nessa etapa, que estavam já na pesquisa, falaram, é muito difícil, Eda, a gente não consegue fazer o exame oral. Depois do escrito tem que ter um prazo. Mas eu não tinha prazo. Aí eu fiz 1 semana depois. Mas foi uma coisa assim muito, como eu diria... desafiadora, assim, né? Desafiadora e que eu enfrentava tranquila. Por quê? Porque eu confiava que eu ia dar conta de fazer tudo. Mas eu só estudava. Se alguém me convidasse na sexta-feira, como tinha umas brasileiras lá que se reuniam, todo mundo lá, né, os brasileiros, tinha 18 brasileiros na época lá. Olha só. Então eles convidavam, vamos lá jantar, vai ter uma feijoada, não sei o que. Eu dizia, não posso, tem que estudar. E a única coisa que eu fiz foi estudar. Mas no final, quando estava na hora de eu vir embora, né? Então, veja bem, eu cheguei lá em comecinho de março de 1971. Acho que é isso mesmo. E em 72 eu recebi o diploma do mestrado. Aí fiquei para o doutorado. No ano seguinte, que foi... 73. 73 não. Eu cheguei lá, comecei em 72... E daí, em 73, eu recebi o diploma de mestre. E quando chegou em 74, eu voltei para a Unicamp. Tá. Aí eu voltei para fazer a pesquisa na Unicamp. Tá bom. A senhora foi um sanduíche, então, o doutorado. Só que o sanduíche era no final, né? Como é que é bom nada, né? O quê? Sanduíche só não falar, né? Só no trabalho, né? Comer sanduíche você não tinha nem tempo era também diferente. direito. Hoje o sanduíche é uma maravilha. Porque é só 6 meses, né, professor? 6 meses ou 1 ano no máximo. Isso tudo a senhora fez com sua filha pequena. E ela se adaptou? Ela se adaptou. A sua irmã ajudava a senhora? Não, a minha irmã voltou logo.
A minha irmã Aí só foi ficou lá. a senhora e ela. Só ficamos nós duas. Mas a gente foi morar, o meu orientador era igual um pai, eu falei para vocês. Aham. Ele, no dia seguinte, a gente já saiu para ir lá mudar para um condomínio. Eu fiquei uma noite só no hotel. E ele falou para mim, você tem que ir logo, sair daí do hotel, porque vai ser caro. Então, vamos logo para você ver o apartamento que eu acho que você podia morar. E aí eu fui para esse condomínio, tinha piscina. Que Era um negócio muito bênção, bom. E do ambiente. lado da escola da minha filha. Olha, professora. Ela podia ir a pé. Ah, A que senhora bom. aprendeu inglês muito mais rápido, ela também? Ela também. Ela Porque aprendeu criança primeiro aprende espanhol, rápido? porque quando ela chegou lá, não sabia nada. E nós fomos para a escola dela. E a orientadora que ia cuidar dela, né? Eles têm muito isso nos Estados Unidos, de você ter sempre um advisor, um orientador, né? E falou para ela que ela ia ficar numa turma que tinha uma menina que falava espanhol. Ah. Aí a menina falava com a Liliane em espanhol, a Liliane aprendeu logo. Enquanto eu estava lá fazendo alguma coisa, eu escutava ela conversando em espanhol. Eu falava, pô, devia estar falando ela em inglês. Mas logo ela aprendeu inglês. Porque criança aprende muito rápido, né? E ela gostava de tudo, né, professora? Claro, tudo adorava. era diversão. E foi a época assim, do pós-hip, né? Então ela pedia para eu colocar coisas assim, coisas de xadrez, tecidos, né, de xadrez nas calças jeans dela. Franja também tinha, não? É? Franja, aquelas Não, franjas, não. franja Era não. só mais xadrez. Era bastante roupa, assim. E tinha bottoms, né? Os bottoms que colocava que voltou, a moda vai e no volta. jeans, né? Isso, é lindo. Nossa, professora, mas que legal. Aí a senhora ficou lá na Pensilvânia e voltou para o Brasil, então, em 74. Voltei para o Brasil em março de 74. Fiquei na Unicamp. Mas quando eu cheguei na Unicamp, eu não relatei isso, porque eu tenho que pular algumas coisas, né? Tadinha, mas pode ficar à muito- vontade, é muita coisa. Vocês contam aí o que vocês acharem que eu não, devo contar. não. Mas quando eu cheguei na Unicamp, lembra que eu falei que eu estava doente no final, por causa do sacrifício, esforço e tudo? Eu fiquei com mononucleose lá nos Estados Unidos. Caramba. Escondido do meu orientador, porque senão ele ia cancelar aquele trimestre meu. E aí eu falei para os outros professores que eu estava tendo aula. Eu falei, olha, por favor, não conta nada para o meu orientador, mas eu tinha que ficar de cama Caramba. por um período, mas eu vou continuar com a pesquisa, né? Com a proposta da pesquisa, que era o que eu estava fazendo. E aí eu fiquei da cama e estudando e tudo. E depois cheguei aqui na Unicamp e fui direto, por sugestão do médico de lá. Vai direto no médico quando você chegar no Brasil. Eu fui no infectologista e eu estava com tuberculose. Nossa, professora, caramba. Professora. E aí, a senhora ficou um tempo, então, hein, com tuberculose, né? Porque saiu de lá. Eu tomei remédio durante 1 ano. Caramba. Mas eu professora. não parei de trabalhar, não tinha nada no pulmão, não tinha nada, porque a mulher pode ter também assim no útero, tuberculose, e não tinha nada lá. Então o médico me disse que ele ia dar sim um remédio por 1 ano, mas que eu não precisava parar de trabalhar. Então, nesse período de 1 ano, eu coletei os dados da pesquisa lá na Unicamp. Olha só, professora. Dei aula para 4 turmas, mas era só uma disciplina, né? Então, preparava uma vez só e depois repetia nas 4 turmas. E aí eu terminei a coleta dos dados no segundo semestre de 74, quando eu voltei. E aí, em 75, em julho, eu voltei fui lá para defender a tese. Ah, teve que defender lá na Pensilvânia. Tive que defender lá. Ah, olha só. Tive que defender lá, Que legal. E aí fiquei 3 meses, né? Para fazer o último capítulo, eu fiz o último capítulo lá. E a Liliane acompanhando a senhora. não. Aí ela já ficou nessa aqui, viagem né? que eu Porque fui foi só para defender. ela ficou lá em Campinas mesmo. E eu sei que ela já estava grandinha, ela não já tinha tava. 18 anos de jeito nenhum, ela não podia nem ter conta no banco. Mas o gerente do banco era do Banespa naquela época.
ele era muito legal e eu pedi para ele que eu ia deixar uns cheques assinados e que ele, por favor, a Liliane ia levar e que ele ajudasse a Liliane, porque eu ia ficar uns 3 meses fora, né? Para não passar aperto. E saía o salário, né, da Unicamp, ia para a conta, então ela tirava ali. Olha só. Então não deu problema. Ela também é destemida, aprendeu desde cedo. Ela também teve que... Ela é. É que a senhora já era bem desenvolvida à frente do seu tempo e aí a senhora criou a sua filha também da mesma forma. Mas ela é muito mais desembaraçada do que eu. A senhora só tem uma filha? Não, tem tem filho outros depois. do segundo casamento. Tá. Então vamos lá na Liliane. Então, mas Porque ela... lembra que eu contei que o meu primeiro marido faleceu. Sim. Aí eu fiquei entre 69 e 83, quer dizer, eu fiquei quase 14 anos, né? Sim. É bom que a Liliane já ficou bem desenvolvida. Mas a Liliane é atriz de teatro. Ah, que legal, professora. Ela foi, junto com a Fernanda Pelosi, considerada as melhores, uma época aí atrás, né, as melhores atrizes de Brasília. Oh, que legal, professora. Ela realmente é uma grande diretora. Aí ela foi fazer mestrado nos Estados Unidos. Depois que ela fez o Dulcina aqui, a faculdade Dulcina, Sim. que ela era muito amiga da Dulcina. Professora, olha que legal. Foi uma história linda, eu também conheci a Dulcina. A Dulcina foi uma mulher maravilhosa. Olha só, não podia nunca ter morrido aquela mulher, de tão maravilhosa que ela era. Mas aí a Liliane foi fazer o mestrado lá na Michigan State University. Ah, que legal. E foi assim, né, muito bom para ela, para ter mais segurança. Porque ela já tinha toda uma carga, né, Michele, da senhora também. Aí a senhora defendeu o seu doutorado lá em 3 meses, aí deu tudo certo. A senhora falou, agora eu vou poder... Não. Aí nada, aí, ó, jamais estudo, ela não parava, não, ela sempre maquinando muita coisa. Quando eu estava prontinha para vir embora, eu fiquei na casa uma casa de uma amiga do marido dela, né? Então eu não pagava hotel nem nada, não tinha despesa. Mas aí quando eu ia voltar para o Brasil, um diretor, um ex-vice-reitor da UNB chamado Zé Roberto, ele era da Pan American Health Organization e ele da Parro, né? E aí ele me ligou que ele tinha meu telefone, eu tinha dado aqui no Brasil e lá que ele seria o intermediário para me comunicar comigo. Aí ele me ligou e falou que o reitor, que era o Zeferino Vaz, queria que eu fosse na Universidade da Flórida, que fica em Gainesville. Aí eu não queria ir de jeito nenhum. E tinha acabado meu dinheiro. Eu não tinha mais dinheiro para ficar lá. Aí ele falou, não, eu empresto dinheiro para você. Pode ir que depois você me paga. Olha, sempre anjos, como a senhora falou, né? Sempre anjos. Aí a senhora foi lá para Gainesville. Sempre pessoas que insistiam comigo para me ajudar. Mas é porque viram na senhora o esforço. Entendeu? Era esforçada, corria atrás. Então, assim, às vezes quando pessoas veem assim, né, Michele, eles querem apoiar mesmo, que sabe que... o que a senhora fica falando, eu fico imaginando, agora é tudo normal. Agora, naquela época, era tudo... difícil, mulher não podia fazer nada. Aí eu fico imaginando o que as pessoas ficavam pensando. Gente, essa mulher é muito à frente do tempo. Era o propósito de Deus mesmo, porque se jogava os anjos na sua mão, era para fazer. Professora, era para te levar. E os meus professores de lá, da Penn State, eles realmente eram anjos da guarda. Porque quando o meu orientador, né, que chamava José Alessandro, ele mostrou para mim que eu tinha que ficar lá. Porque eu ia fazer o doutorado, só que tinha que ser mais rápido. Porque ele entendeu que eu tinha que fazer tudo em 1 ano. E não era. O que o reitor da Unicamp tinha falado, o Zeferino Vaz, é que eu tinha que... Ele apoiava, porque ele demorou 3 cartas para responder que ele concordava. Porque já tinha criado a Faculdade de Educação no final de 72, quando eu fui. Então, o Zeferino Vaz falou que depois eu teria que ficar trabalhando lá. 3 anos. Então, o meu orientador entendeu que eu tinha que terminar
o mestrado e o doutorado em 3 anos. Então, eu fiz o mestrado em 1 ano e o doutorado em 2. Eita, professora, foi de arrocha, professora. Por isso que eu fiquei tuberculosa, né? Ficou doente Não mesmo. fazia nada, só fazia estudar. Eu brinco que o mestrado é uma bomba, é 2 anos. Eu falo com os alunos quando eles entram, eu falo assim, é o seguinte, você soltou a bomba agora, é 2 anos queimando para acabar, porque o mestrado é muito trabalhoso, né? Aí o doutorado, fazer mestrado e doutorado em 3 anos foi de arrocha demais, professora. Nossa. Mas isso, o que aconteceu? Como eu era viúva e não saía de jeito nenhum, não ia para restaurante, quando eu voltei lá, depois que eu terminei o doutorado e tudo uma vez, eu fui num restaurante e eu pensei assim, nossa, eu vim aqui na parte de baixo, que era a parte que era mais popular, toda vez que a gente tinha alguma coisa para comemorar, a gente ia lanchar lá, mas toda salada, uma coisinha bem barata, né? E aí eu pensava assim, meu Deus, eu não conhecia os restaurantes daqui da cidade. Olha porque eu só fui num. Olha né? só, é mesmo, professora. Então, quer dizer, eu não tinha vivido a vida da cidade. Não conhecia como era a cidade. Olha que diferença. Que era da universidade para casa, tinha que chegar em casa, no apartamento, né? Às 3h30, quando terminava a aula da Eliane, eu já estava lá. Eu chegava às 8 na universidade, para ter aula já. Uhum. E depois voltar para casa às 3h30. Entendi. Então, foi uma coisa assim, sabe, de muito esforço. Um desafio grande. Um desafio grande. Mas o que eu via? Porque eu não queria ficar para o doutorado. Mas o meu orientador disse, Eda, você tem que ficar, porque se você não fizer o doutorado, você nunca mais vai voltar aqui para fazer. E não vai ter outra chance. E você é viúva e você precisa de dinheiro para dar uma educação melhor para tua filha. Olha só. Aí pronto, pegou no seu ponto fraco. Falou em filho, gente... Pode falar qualquer coisa que a gente não liga de você. Falou em filho, aí a gente faz tudo, né? Verdade. Ô, professora, e assim, com toda essa bagagem, então a senhora ainda foi para a Flórida antes de voltar para o Brasil? Antes de voltar para o Brasil, eu fui, mas eles arrumaram tudo direitinho aqui, o pessoal da Unicamp, né? Porque eu ia trabalhar na faculdade de odontologia da Unicamp. E eu não queria mexer. Quando o meu amigo lá, o Zé Roberto, falou que era para trabalhar na faculdade de odontologia, eu falei, Zé Roberto, eu não tenho dinheiro e eu não quero trabalhar nessa área. Porque a minha área de formação é currículo e ensino. Entendi. No ensino superior. Então, ensino de universidade, né? De ensino superior. E aí, eu falei para ele que eu não queria vir. Aí ele falou, Eda, vai, o máximo que pode acontecer de ruim para você é que você vai aprender algumas coisas na área de odontologia. Vai. E eu fui e fiquei lá, acho que uns 10 dias mais ou menos. Quando eu cheguei lá, já estava a pessoa que ia fazer o meu trabalho, que ia fazer na Unicamp, estava lá, que era uma pessoa formada igual a mim, na área de currículo e ensino. E aí eu fiquei lá. E foi assim ótimo, eu comecei a gostar de odontologia. Vou começar a arrancar os dentinhos aqui. Peraí. Já tô sabendo. Peraí que eu vou arrancar os dentinhos. Só faltou que a senhora era... Cheguei na Unicamp, o diretor da faculdade de educação, que se chama de odontologia, me convidou para almoçar com ele e já me deu o diário oficial que eu já estava designada para 2 dias por semana passar lá em Piracicaba, numa comissão que estava reestruturando o currículo de odontologia para depois servir de modelo para as outras faculdades de odontologia do Brasil. Olha, que legal. Aí eu falei, eu vou lá, não tem problema. Mas aí o que eu fiz quando eu cheguei? Primeiro eu fiz eu já tinha, quando eu cheguei nessa faculdade, já tinha terminado o doutorado. É isso que eu queria saber. A senhora terminou o doutorado lá, porque ele falou, você tem que ficar porque é uma oportunidade que você não vai ter mais. A senhora terminou. Aí eu fiz as disciplinas, não, fiz todas as disciplinas lá, fiz o exame oral e o exame escrito, que são 10 perguntas que eles dão, e fiz aquilo assim, quando chegou de noite, primeiro eles dividiram em 6 questões num dia, para o dia inteiro. No outro dia eu voltei para responder 4. E aí, isso foi a parte escrita. Depois de uma semana, 12 de novembro, eu fui fazer a parte oral. E aí
tem uma história interessante aí, mas eu não vou contar porque senão é muito comprida. Mas o que eu acho é que os meus professores me admiravam muito. Ai, que bom, né? E isso é uma coisa que eu falo para as nossas alunas. Eu vou dar um exemplo. Uma aluna chegou para mim, foi para minha sala, queria conversar comigo. E falou assim para mim, ai, professora, eu estou muito triste porque o professor fulano de tal disse que eu não sou estudiosa. O outro professor, citava os nomes, né? O outro professor disse que eu não sou inteligente. O outro disse que eu não sei o quê. Aí eu falei para ela, para de falar essas coisas, porque sabe o quê? Você está fazendo um marketing tão negativo da sua pessoa que daqui um pouco eu também vou acreditar que você realmente não é inteligente. E que você é tudo isso que você está falando. Então, a mulher não pode chegar e fazer propaganda contra ela mesma. Ela tem que mostrar o esforço dela, mesmo que ela não esteja... Os pontos positivos, com certeza, positivos, as qualidades. E se dedicar, né? Se dedicar, se esforçar. Mas ela não pode chegar contando que todo mundo acha que ela é burra. Porque aí todo mundo vai achar que ela é burra mesmo, né? Entendi. Então, os meus professores me achavam, assim, muito inteligente. E achavam que eu tinha porque eu comecei a usar, quando começou o doutorado, não no mestrado, eu comecei a usar nos textos, nas provas, algumas frases em latim, que eu tinha aprendido no ensino fundamental, no último ano, na quarta série, né? Oitava série. É porque naquela época ainda ensinava latim. Ensinava latim. E umas frases que eu gostava, que uma professora de psicologia no curso normal tinha dado, e ela usava frases em latim. Naquela época tinha professor que gostava de negócio de latim. E eu copiava, pedia para escrever e tudo, e eu guardei sempre umas fichinhas. E aí eu sempre, quando eu tinha prova, alguma coisa, eu dando aula para os alunos, eu também imitava a professora, né? Gracinha, professora. A gente aprende. Imitar o que é bom, né? E aí eu fiz uma primeira vez, já começando o doutorado. E eu escrevi umas frases em latim, 2. Não foi umas frases, foram 2. E aí ele ligou no dia seguinte para o meu orientador e falou, olha, a Eda fala latim, porque a Eda fez uma prova comigo, assim, dissertação, respostas, né? Não era teste. E ela fala latim, você precisa ver as frases que ela colocou lá. Olha só. Aí eu não desmenti. O meu orientador falou, Eda, você nunca falou para mim que você fala latim? Eu falei, não, eu não falo não, imagine. Aí ele falou assim, mas o doutor Tumbes falou que você fala. Aí eu não desmenti, fiquei quieta. Aí ele espalhou para todo mundo que eu falava latim. Então tá, Joia, eu falo latim, falo tudo latim. Eu tava só querendo esconder isso de você. Professora, e como é que foi, assim, pra senhora sair, então? Porque a senhora sempre envolvida muito, assim, na área de educação, né? Mas com esses órgãos, como é que foi pra senhora montar fundar a sua própria universidade? Como é que foi isso, professora? Não, assim, porque até então a senhora estava em São Paulo, né? Até então eu estava em Campinas. Campinas. Na Unicamp. Isso. Aí eu fiquei lá na Unicamp. Aí eu submeti a minha proposta. A minha proposta do doutorado eu submeti para o INEP. Porque eles estavam estimulando professores de universidades a submeterem projetos no INEP. Naquela época o INEP financiava muita pesquisa. É verdade, professor. E aí eu mandei a minha proposta de pesquisa. Eu, inclusive, pude contratar uma outra psicóloga, outros professores para me ajudarem na pesquisa, da própria Faculdade de Educação, né? E eu tive esse apoio do INEP. Quando eu voltei do doutorado, o nosso diretor, que era o padre Montezuma, o Aragão tinha morrido, né? Logo depois que o meu marido morreu, o Aragão morreu também num acidente de carro. Então, o Aragão tinha morrido e... aí estava o padre Montezuma, que deixou de ser padre, ele estava como diretor da Faculdade de Educação. Então, ele foi falar com os professores e disse, olha, o INEP adiou o prazo de recebimento de proposta.
Aí eu falei, pô, eu tinha aquelas dúvidas lá no doutorado, eu vou fazer outra proposta de pesquisa. E aí fiz outra proposta e o INEP financiou outra vez. Só que, olha só como é a vida, né? Só que aí um cara lá que era americano, que dava aula lá, quis entrar na pesquisa. Então foi uma pesquisa coletiva que eu coordenava. Aham. E outro americano, tinha 2 americanos e mais uma professora da Faculdade de Educação. E alunos do mestrado, Aham. fazendo Pesquisa também. E ajudando nessa pesquisa que o INEP estava financiando, então podia Aham. pagar, né? Sim. E na Unicamp, eles estimulavam tanto, e eu acho que até hoje eles devem fazer isso, os professores a fazerem pesquisa, que você recebia, na minha época, eu recebia 25% do meu salário. Ah, Então, quer legal. dizer, isso já ajudava. E era os 25% para eu ir lá em Piracicaba, Aham. para pagar a despesa de carro, mas eu não gastava os 25%, né? Para dormir lá, só que eu dormia na casa de uma amiga. Então, A senhora dava seu jeitinho de tentar economizar o máximo que a senhora pudesse, né? Com isso. visão já financeira, que era o que era preciso, né? eu tinha que viver dentro daquele orçamento, né? Mas o que foi interessante é que a CESU, que chamava a DAO naquela época, e a CAPES mandaram um questionário para saber quem das universidades que estava fazendo um projeto para melhorar o ensino nas universidades. E a minha pesquisa era para melhorar o ensino de odontologia na faculdade de Piracicaba, chama legal. FOP. Olha só, professor. E aí, então, tudo assim, uma coisa encadeando com a outra. Aham. Aí tinha dois casais americanos, 2 que eram da Universidade de Stanford e 2 que eram lá de Washington. Aham. Um se chama Jerry Gaff. Há pouco tempo eu quis fazer uma homenagem para ele, dar o título de doutor honoris causa, e ele disse que ele não podia, que ele não está viajando para o exterior. Aham. E eu fiquei muito triste, né? Eu falei para ele que pena Aham. que eu não posso fazer isso, porque eu gostaria de lhe agradecer Professor, pelo é que o verdade. senhor fez comigo, porque esse Jerry Gaff e a esposa, e mais o Bob Bush, e mais a mulher dele, que eu não lembro o nome dela, eles indicaram o meu nome para coordenar um programa que o DAO, né, Departamento de Assuntos Universitários, que hoje chama CESU, Isso. e a CAPES estavam fazendo, que era o PADES, Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior. Ah, que legal, professor. Então, eles me chamaram para ir à CAPES, para conhecer o diretor da CAPES, ele que me chamou, né? E para eu... tem uma história, eu vou dar o livro para vocês quando ficar publicado. Ah, que tem legal! história de livro. Que chique, professora. chiquésimo. Muito bom. A senhora estava falando, então, quando a senhora saiu da Unicamp, então, como é que foi mesmo, professora? Então, eu fui convidada por indicação desses americanos que foram lá me visitar e acharam que eu tinha condições de coordenar um programa nacional sobre melhoria da qualidade do ensino. Uhum. E aí eu aceitei, fiquei feliz, porque o meu pai e minha mãe moravam aqui, né? Aham. Então eu vinha muito aqui. E aí eu aceitei vir, a Unicamp aprovou a minha vinda para trabalhar na CAPES. E aí quem dava os recursos era o Edson Machado. E eu conheci o Edson Machado, mas eu achava que ele era muito assim... Sabe, não era uma pessoa muito aberta de conversar muito. Uhum. Então, eu sempre achava que tinha que manter distância. Sim. E não incomodá-lo, claro, né? Uhum. Mas ele sempre, os projetos que eu... quando tinha discussão para ver que projeto que devia ser aprovado e que eu defendia, no final eu comecei a desconfiar. Pô, depois ele fica sempre do meu lado, em vez de ficar... Por que será? Por que será? Mas mas não aconteceu nada entre nós. Isso foi em 1977, final do ano de 77, que eu vim para a CAPES. E aí eu fiquei de 77 até... Eu fiquei 16 anos na CAPES. Caramba, professora, olha só. Só que quando eu estava lá na CAPES trabalhando e não queria saber de relacionamento com homem nenhum e queria... Só estudar e cuidar trabalhar. do meu trabalho e tudo, ele veio ser meu chefe.
Ele saiu, ele tinha ido para o Paraná, ser secretário de Educação e voltou foi convidado para ir ser diretor da CAPES, presidente da CAPES, né? E aí, os meus amigos lá da CAPES falavam, Eda, agora nós temos que respeitar mais as suas ideias, porque ele respeita muito as suas ideias, né? Aí eu falei, será? Mas o que aconteceu foi que 1 ano depois que eu estava na CAPES, aí ele falou para mim que ele gostava de mim há muito tempo. Que bonitinho. Que gracinha. E aí, depois de um tempo, agora nem estou lembrando quanto tempo, aí a gente resolveu que a gente ia ficar junto. Que legal, professora. Eu queria ir embora para os Estados Unidos. Porque a minha história é assim, quando tinha alguma coisa ruim que estava acontecendo para mim, que eu achava que eu não queria viver aquela experiência, eu pegava e arrumava uma bolsa de estudos e ia embora. Eu não contei para vocês, mas eu fui para a Alemanha nesse meio tempo aí. Aprendeu alemão, tive que aprender, e não é uma língua fácil. Não, foi uma experiência assim muito, outra vez, dolorosa, porque eu podia muito bem, eu tinha convite para ir para a Universidade de Berkeley, e num seminário que eu fui participar, me convidou para ir para a Universidade de Berkeley, e o da Alemanha, o diretor do Max Planck Institute, ele me convidou para ir trabalhar com ele lá. E eu podia ter ido para os Estados Unidos, que eu já sabia o inglês. Mas não, isso é pós-doutorado, né? Não, eu resolvi ir para a Alemanha. Bem facinho. Porque a senhora queria coisa... Não queria, você queria não coisa diferente. Eu queria coisa diferente, aventura diferente. Mas aí eu fiquei um tempo menor do que eu pretendia ficar, mas voltei no outro ano, eu não fiquei o tempo todo, a minha filha tinha ficado aqui, né? Porque quando eu voltei aqui para participar de uma reunião na Argentina e na Unicamp, o meu diretor da CAPES, Hélio Barros, ele era diretor de programas, falou para mim que ele não queria que eu voltasse para a Alemanha naquele período. Que depois eu podia voltar, mas que eu tinha que escrever 4 projetos para a CAPES, que eram no ensino fundamental. E usando o computador na aprendizagem, que ele estava começando a falar nisso, né? E aí eu não fui. Não voltei para a Alemanha, só no outro ano é que eu voltei. E só no outro ano, depois que eu voltei e tudo, que o Edson, né, que foi meu marido depois, me contou que ele gostava de mim. Eu assim fiquei surpresa, porque eu falei, nossa, que coisa, eu nunca pensei nisso, né? E ele era um chefe muito reservado e tudo. Bom, mas eu sei que aí eu fiquei na CAPES, não quis casar logo, ele estava separando da esposa, né? E eu queria ir embora, porque eu não queria ser motivo de acelerar, né? Atrapalhar o divórcio e tudo. Isso era uma decisão que ele tinha que tomar com a esposa e não comigo. Aí eu acabei não indo embora, porque ele não deixou. E o diretor de programas da Fundação Kellogg, que eu não contei esse pedaço, mas que eu conheci lá em Piracicaba, quando estava fazendo aquela assessoria e a pesquisa lá em Piracicaba, que depois, por isso eu vim para Brasília, ele chamava-se Mário Chaves, e foi outro anjo da guarda. Olha aí, professor. Porque ele falou para mim, Eda, nós vamos criar um programa na CAPES, para onde você está indo agora, requisitada, para que esse programa da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, que é da Unicamp, seja um modelo para que o professor Mersel e o Andrés Tumang, que era quem coordenava junto com o Mersel, né, o projeto, para eles irem em faculdades de odontologia, tinha 16 no Brasil, para eles replicarem o projeto. Então, eles vão ajudar a mudar e inovar o ensino de odontologia. Aí eu entrei na área de saúde. E depois, esse mesmo Mário Chaves, 1 ano depois que estava... Aí já não era... Foi antes do meu marido ser meu chefe, né? E que aconteceu isso. Era o Cláudio Moura Castro. E o Cláudio resolveu que devia, sim, criar um programa na área de odontologia. Criamos o programa na área de odontologia na CAPES. Depois, o diretor da Fundação Kellogg, o Mário Chaves, resolveu que podia, sim, ampliar para toda a área de saúde. Medicina, você viu como modelo. Fisioterapia, terapia ocupacional. Sim. Então, esse programa se tornou nacional, chamava PAPS,
Programa de Apoio aos Profissionais da Saúde. E depois veio um outro programa chamado SPEC, Subprograma Educação para a Ciência. Ah, que legal. Mas eu coordenava ao mesmo tempo. A minha coordenadoria era coordenadoria de inovações. Então, na CAPES, né? Sim. Então, tudo que era sobre inovação caía lá na minha coordenadoria. Aí mudou, o presidente da CAPES veio a ser uma mulher, a professora Eunice Duran. E aí, quando ela chegou, ela achou que eu tinha que ajudar mais na CAPES no setor de bolsa no exterior. Eu não queria, não. Aí acabei indo. E para atendê-la, né? Mas aí o presidente do CNPq, nessa altura eu já tinha aposentado da Unicamp, quando eu voltei da Alemanha, eu já estava com uma aposentadoria e o CNPq tinha me contratado, porque eu me aposentei, nem gosto de contar isso, porque isso não é um bom exemplo. Eu me aposentei com 44 anos, novinha. Porque eu tinha começado a dar aula... Novinha. Quando eu tinha 18. Então, 18 mais 25, já deu para... Na verdade, não é que é um exemplo, porque naquela época era a senhora assim, já né? tinha todo um período, era assim que funcionava. Era desse jeito, Não é então, não irregular. foi nada errado. Nada irregular. E o meu orientador lá da Alemanha falou assim, Eda, o que você vai fazer quando você voltar para o Brasil? Eu falei, eu vou me aposentar. Ele falou, o quê? Com essa idade? Isso é um absurdo, o teu país não vai para frente é por causa disso. Como que uma mulher como você pode aposentar? Mas aí eu fiquei na CAPES com a professora Eunice, mas o presidente do CNPq me ligou e falou, teu nome foi indicado aqui pelo nosso conselho que venha coordenar a área internacional. Aí, como eu não estava gostando muito lá da Bolsa no exterior, eu falei, pois eu vou aceitar, porque você é meu chefe. Né? O CNPq que pagava o meu salário lá na CAPES. Aí eu fui para o CNPq e fiquei 2 anos lá coordenando o programa internacional. E foi uma experiência ótima. Só tinha uma coisa ruim, eu já estava casada, né, com o Edson, tinha criança pequena e tinha que viajar muito para o exterior. Tá. Então, isso daí não foi assim, uma coisa que era tão prazeroso. Mas eu gostava muito porque... Nas comissões mistas que eu participava, e tinha que participar de todas que o Brasil tinha com os outros países, com todos os países, tinha 55, mas a gente tinha um grupo menor, né, que trabalhava. Aí eu achava que eu tinha que ir e voltar correndo para chegar em casa, para ficar com meu filho, com meu marido. E eu fui muito feliz no meu casamento. Eu tenho, assim, que agradecer, eu agradeço todos os dias da minha vida, a vida que eu tive com meu marido. Foi, assim, muita felicidade, porque eu não conhecia o que era a felicidade de um relacionamento, né? Olha, assim, duradouro e... Vocês ficaram casados quantos anos? 24. Foi muito tempo, professora, olha foi só. muito tempo, bom. ficou muito tempo. E aí, do CNPq, então, foi que do surgiu... Do CNPq, aí É uma história interessante porque eu fiquei aborrecida lá com o chefe e resolvi pedir que outro órgão me requisitasse. Tinha muito isso. Você trabalha no CNPq, mas é requisitado pela CAPES ou é requisitado pela CESU. Aí o da CESU me requisitou para eu ir para a CESU. E eu fui porque ele queria criar um programa de avaliação das universidades brasileiras, chamava PAIUB, Programa de Apoio... PAIUB. Programa de avaliação institucional das universidades brasileiras. Programa de avaliação institucional das universidades brasileiras. PAIUB. E aí eu criei esse programa e vieram professores do Brasil inteiro para trabalhar no programa. Foi uma coisa muito, muito boa. Aí começou a avaliação no Brasil das universidades. Né? Aí começou. Mas nisso, quando eu cheguei lá na CESU para coordenar o PAIUB, o que aconteceu foi que aconteceu por acaso, eu fui na UNB, pedi para eles me requisitarem do CNPq, isso foi antes de eu ir para a CESU. E o professor, que era o Paulo Guimarães, que quando eu fui demitida, me ofereceu uma bolsa. Sim, eu lembro. Aquele anjo da guarda lá, outra vez, pegou e falou para mim, Eda, você veio aqui para me pedir para requisitar para você dar aula aqui, né? Em vez de ir para o CNPq. Mas eu vou convidar você para ser anistiada.
eu vou fazer uma carta. Aí uma professora chamada Maria Rosa Magalhães, que é outro anjo da guarda, é a única mulher que é anjo da guarda aí nessa história. Ô, mulherada, vamos ser amigas aí, né? Aí ela fez uma carta na hora, pedindo a minha anistia. Ele assinou e foi para um lugar lá que eles estudavam, da comissão que fazia a anistia. Nisso eu fiquei lá na CESU coordenando o PAIUB. Sim, professor. Depois de 2 anos saiu a anistia. E era quando ia mudar o governo e ia entrar o Paulo Renato. E aí eu recebi a anistia, o que eu queria? Queria ir para o UNB. Sim. Que eu amava, eu amo a UNB, eu amo. Aquilo lá, eu ajudei a construir um pedaço da vida. Que ganhei um prêmio enquanto eu estava lá. Professora. Porque eu escrevi, eu coordenei a Cátedra Unesco de Educação à Distância. E quando eu fui apresentar o projeto nos Estados Unidos, um colega de lá da Penn State, mesma reunião era onde eu estudei, falou para mim: Eda, submeta esse projeto aí para a Associação de Educação e Tecnologia que você vai ganhar. E eu falei, mas está em português. Ele falou assim, não tem problema, eles arrumam alguém para traduzir, mas não tem um desenho instrucional melhor do que esse que a gente tenha visto. Manda. Aí ele mesmo mandou lá da Penn State, fez o pacote e tudo. Eram 2 módulos e no final teve 8. E aí mandou, e aí quando chegou, acho que uns 7 meses depois, veio o comunicado que eu tinha recebido o prêmio. Então, uma placa grande lá nos Estados Unidos. Então, quando eu saí da UNB para criar o IESB, eu fui falar primeiro com o reitor, que eu queria pedir demissão, que era o Lauro Mori. E aí ele falou que não. O Mori ainda você conheceu, né? Conheci, Aí ele falou que não, que eu não podia sair naquele período que ainda faltavam 2 módulos para serem feitos. E que, como é que eu ia fazer aquilo? Tinha 800 e tantos alunos no curso de especialização. Em avaliação institucional, né? Aí eu peguei e falei para ele, mas professor, eu preciso cuidar do IESB, eu não posso... E ninguém vai gostar, nem os meus colegas vão gostar de eu ficar... Mas como é que foi a ideia do IESB? Então, a ideia do IESB eu vou te contar agora. Já tinha acontecido, é que eu esqueci de contar, o começo já tinha acontecido. Mas aí o Lauro Mori falou, então pede tempo parcial. Aí eu fiquei até julho de 1989. Então, o IESB já tinha sido criado e eu ainda estava tempo parcial na UNB. Professora. Foi assim. Nossa, aí, desdobrando. Quando teve a avaliação, né, que a gente trouxe os alunos, um grupo de alunos, né, para fazer a avaliação, porque todas as agências financiaram o projeto. CAPES financiou. Poxa, já sabia da sua competência. CESU financiou, CNPq financiou, FINEP financiou. Professora, olha só. Olha, foi assim, todo mundo, e o projeto ficou em $2 milhões. Mas foi assim, por isso que deu o prêmio lá nos Estados Unidos, né? E não era mérito meu, era mérito de uma equipe. Eu coordenava essa equipe, mas a gente fez... era a Cátedra Unesco, e a Cátedra Unesco tem que ter parceria com outras universidades. É um programa da Unesco que chama Unituin, que é negócio de, como se fosse gêmeos, né? Parceiros. E aí eu ganhei o prêmio em 1998, e saí da UNB em 1999. Aí ficou em só julho. no IESB. Aí eu fiquei só no IESB. Agora, como que o IESB surgiu, também foi, assim, uma coisa que não dá para entender. Porque eu conhecia, eu e meu marido, conhecíamos um casal lá de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e eles tinham uma universidade lá, quer dizer, uma faculdade, que ia se transformar em universidade. Então, o diretor, o dono dessa faculdade, e a irmã dele, Terezinha Samuels, o nome dele é Pedro Chaves. E a irmã e a esposa do Pedro Chaves se chama Reni Domingos dos Santos. E essa mulher é outro anjo da guarda na minha vida. Eu amo essa mulher. É como uma irmã querida, queridíssima. Ai, que bom, professora. Porque ela me deu força para continuar. Porque às vezes eu tinha vontade de desistir. E quando o marido dela me avisou que ele ia sair da mantenedora, que era o Pedro Chaves,
quando o marido dela falou que ele ia sair, eu peguei e falei, então eu tenho que desistir. Ela falou, não desista que ele te empresta dinheiro quando você precisar. Olha, que legal. E aí eu não desisti, ele realmente emprestou dinheiro, R$600 mil, uma vez que eu precisei de mais dinheiro. E aí o IESB começou a ter sucesso, e era aluno vindo de tudo quanto era lugar, e a gente fazendo inovação e criando uma infraestrutura fabulosa que começou a se transformar num exemplo. Hoje o IESB é nota 5 no Ministério da Educação. Olha só. E que hoje não, faz muito tempo que já é nota 5. Nós temos cursos, uma quantidade enorme de cursos, mais de 70% que só tiram 4 e 5. Acho que tem um curso nosso que tirou 3. Mas o resto tudo 4 e 5. Olha só que beleza. Então, eu Mas acho... não tinha como dar errado, não, professora. Como é que vai? Como é que ia dar errado? A senhora com esse monte de anjo da guarda aí na minha vida. A sua competência. E a sua dedicação. O esforço, a minha dedicação. Claro Mas que é a isso. equipe é importante, professora, mas a senhora nunca desistiu. É porque a senhora encabeça, né? E acaba que leva, todo mundo acredita, né? Naquele líder e vai atrás e é o que faz o sucesso. Então não tinha como não dar certo não, professora. Olha, mas eu agradeço todos os dias a Deus pelos mais de 60 mil alunos que já passaram pelo IESB, 45 mil com diploma de curso superior. Olha só, professora, que maravilha. A senhora formou quase todo de Brasília e fora do Brasil. Hein? A senhora formou quase todo mundo fora do Brasil e de Brasília. Um monte de gente. Muito de gente. Não, quem formou mais aqui deve ser a Católica e o CEUB, né? Mas eles já têm mais tempo Eles também, têm mais né? tempo, Então, eles têm mais tempo. Mas eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês e espero que vocês tenham muito sucesso e que todas as moças e as jovens e as mulheres também que tenham mais idade, mas que queiram empreender, que não tenham medo e arrisquem. Olha só, é verdade. Arrisquem, porque se não der certo, se ela for persistente, vai dar certo em outra coisa. Tá certo. Mas tem que estudar, tem que se dedicar. Sem dedicação não dá. Nada cai do céu, né? Olha, a professora passou, já não podia estar parada, né? Mas decidiu, né, se dedicar, a continuar. E é um exemplo, assim, a gente só tem, assim... Eu queria falar era muito aqui, né, professora? A gente vai ter que fazer a parte 2. Um dia. Mas, assim, a senhora é um grande exemplo, assim, a gente está muito feliz em poder estar aqui com a senhora. Eu que agradeço vocês. É uma honra para o Destemidas, com certeza. Uma honra e uma alegria é ver vocês, jovens, fazendo esse trabalho tão bonito que realmente faz a diferença. Porque eu espero que dessa conversa saia pelo menos algumas mulheres, né, motivadas para empreender. É verdade, com certeza. E que sejam muito felizes. Né? É verdade. E vocês também. Muito obrigada por tudo, tá? Professora, obrigada. Nós é que agradecemos. E pelo carinho. Professora, muito obrigada. Nós é que agradecemos. Assim, nós vamos... a professora aqui já deu o recado, né? Para todas, né? E a gente sempre pede para olhar para a câmera e dar um recadinho, mas eu queria só lembrar aqui, gente, falar para vocês que a professora, com todo carinho, deu pra gente um material lindo aqui, do que a gente esqueceu de mostrar, professora. Lindo. Então, muito obrigado. E, assim, agradecemos muito por ter recebido a gente aqui, vocês todos, com muito carinho. E queremos dizer a todos vocês aí, meninas, mulheres, homens, porque a gente também tem um público masculino grande que assiste, que se dediquem, que se dedicar talvez 10% do que a professora fez aqui vai ir pra frente. Vai ser sucesso. Com certeza. E, assim, uma gratidão muito grande. Obrigado mesmo, professora. Obrigada a todos vocês. E se inscrevam no nosso canal Destemidas Podcast. Por favor, dê muito like, compartilhem. Toda quinta-feira nós temos um episódio novo com uma mulher maravilhosa como a senhora Edna. Olha, eu estou apaixonada. Eu estou ainda revigorada. Viu? Porque maravilhoso. Aí a gente fica mais empolgada do projeto. Agora, então, veja bem, vocês são tão jovens, vocês vão ter assim a vida inteira, né? Para inspirar outras mulheres, e isso vai ser muito bom
as jovens, né? Professora, obrigada, professora. Então, Obrigado mesmo, viu? Não se esqueçam lá, compartilhem, dê muito like. Estamos também no canal do YouTube, Destemidas Podcast, e no Quai TikTok com cortes maravilhosos. Isso Toda mesmo, quinta-feira, às 20 horas. Muito obrigado, viu, Obrigada. professora? Que Deus abençoe. Tchau, gente.